Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que vos fala é o professor André Lima. Estou de volta para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá, bora começar? Pessoal, olha só. A nossa última aula estava falando sobre como fazer nome das substâncias químicas. E a regra geral para a nomenclatura em química orgânica é prefixo mais infixo mais sufixo. No caso, para poder fazer o nome de uma cadeia, eu vou precisar de três fragmentos, três partes. O prefixo é determinado pela quantidade de carbonos que tem na cadeia. O infixo é determinado pelo tipo de ligação. O sufixo depende da função orgânica. No caso, hidrocarboneto termina com a letra O. Outras funções vão ter outros sufixos, certo? Aí vai ser o seguinte. Eu tenho aqui embaixo representado duas estruturas. A estrutura, enfim, que são apresentadas a vocês, representou substâncias, tá? Por que ela é uma substância? Porque o carbono ele é tetravalente, ele está com as quatro ligações, tá? Ele está com todas as valências, está ligado com outro elemento, está completo, não está faltando nada aí, tá certo? Então aqui é uma substância. Se ela é uma substância, nesse caso é um hidrocarboneto, porque é formado por apenas carbono e hidrogênio, então a regra de nomenclatura dela vai ser prefixo mais infixo mais sufixo, tá? Aquilo que vocês viram na aula passada. Então vamos lá. Nessa cadeia tem quantos carbonos? Apenas um carbono. Prefixo para um é met. Só tem ligações simples. O infixo vai ser an. Ele é hidrocarboneto, terminação O. Metano. Beleza? Tudo bem? Agora imagina essa cadeia do metano, tá? Eu tenho colocado ela aí. Se ela perder um átomo de hidrogênio, agora eu tenho uma substância ou um pedaço de substância? Eu tenho um pedaço de substância. E esse pedaço é o que nós vamos chamar de radical, tá? Assim como na língua portuguesa, é a raiz da palavra, aquela parte no mundo, então você vai ter um radical que é um fragmento, é um pedaço, tá certo? Então a gente vai precisar conhecer esses radicais, tá? Eles vão estar ligados à cadeia principal e eles serão chamados de ramificações. Nós vamos dar o nome dessas ramificações e depois o nome da cadeia principal, tá bom? Como ele é um radical, a regra de nomenclatura dele é diferente. Eu não posso usar essa regra logo acima dele. Vai ter que ser uma outra. A regra agora é prefixo mais il, tá? O que é o prefixo? É a quantidade de carbonos. E il é o que vai indicar que ele é radical, que ele é uma ramificação. Então, nesse caso, tem um carbono met, com mais il vai ficar metil. Bom? Bora ver aqui outros radicais. Você tem aqui à sua esquerda a tabelinha de prefixo para poder relembrar, tá? Lembrando, tem que estudar, tem que saber esses aí, tá? Você tem que saber de cabeça, tem que aprender esses radicais, bom? E agora aqui do lado direito estão outros radicais. Esse tracinho que tem do lado de cada um deles não é um hífen, não é um traço, é a valência, é a ligação que eles vão fazer com a cadeia, tá bom? Então vamos lá, o nosso primeiro radical que tem aí logo acima, tem um carbono, então ele vai ser met com mais il, metil. Logo abaixo dele você tem um radical de dois carbonos. Olha lá a tabelinha, prefixo para dois, et com mais il, etil. O próximo é um radical de 3 carbonos. Ele vai ser prop, com mais il, propil. Logo abaixo dele, também tem 3 carbonos. Aí eu vou colocar propil também? Não, não vou poder colocar propil também. Por quê? Porque a cadeia é diferente. Se as cadeias são diferentes, os nomes não podem ser iguais. Tem que ser nomes diferentes também. Tá certo? Então, como é que vai ficar aí? Nesse caso, pessoal, que a cadeia ela vai se dividir, no caso para dois ramos, tá? Ele vai ser chamado de isopropil. E para esse radical também ele vai aceitar o nome de sec-propil. Por que o sec? Porque no carbono que tem a valência livre, ele é um carbono secundário.
tá? Então, eu posso colocar o sec-propil ou isopropil. Uma forma ou outra, ele vai ser aceito nesse caso aí. Os próximos radicais tem 4 carbonos. Prefixo para 4 é buti, com mais il, butil. Tá? Logo abaixo dele, sec-butil. Por que o sec-butil? Porque o carbono que tem a valência, o carbono que está lá com a ligaçãozinha, que vai ser ligado à cadeia, é um carbono secundário. Então, por isso que ele vai ser um sec-butil. Aqui, mais à direita, na parte de cima, nós vamos ter o terce-butil. Por que o terce-butil? Porque o carbono que tem a valência, que tem a ligaçãozinha lá, ele é um carbono terciário, ele está ligado a 3 carbonos, tá? Então, terce-butil. E logo abaixo dele? Aí, esse vai ser o isobutil. Aquele que lá no final ele vai se dividir em 2, tá? Então, você tem o isobutil. Quanto maior número de carbonos você vai ter no radical, mais variações, mais complexas e outros prefixos vão aparecendo, tá certo? Então, geralmente a gente vai trabalhar até aí T4, mas existem outros radicais ainda. Quando o anel aromático for radical, o nome dele é fenil, tá certo? Então, lá tem ramificação com um carbono, metil. Ramificação com 2 carbonos, etil. Ramificações com 3, pode ser o propil ou isopropil se ele se estiver dividindo. Tá? Com 4, butil, sec-butil, terce-butil, isobutil. E o anel, fenil. Beleza? Vamos aplicar isso na cadeia. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma cadeia que ela é uma cadeia ramificada, tá? Quando for para fazer a nomenclatura de uma cadeia ramificada, o primeiro passo é identificar a cadeia principal. Eu tenho que escolher a cadeia principal. E existem alguns parâmetros para poder me definir qual é a cadeia principal. O primeiro deles fala que a cadeia principal, em geral, possui maior número de carbonos. Então, vai ser aquela maior sequência de carbonos ligados, em geral. Tá? Então, vai ser um dos primeiros parâmetros que a gente vai estar olhando, vai ser o número de carbonos. Se eu conferir direto na primeira cadeia, eu vou ter uma sequência de 8 carbonos. Se eu conferir, começando esse carbono de cima e indo para a direita na segunda cadeia, eu vou ter uma sequência de 7 carbonos. Aquilo que ficou fora da cadeia é a ramificação. É essa cadeia lateral que a gente estava falando lá atrás, tá bom? Então, vamos lá. Entre essas duas opções, qual é a forma correta? Qual é a cadeia principal correta? A primeira ou a segunda? A primeira. Por quê? Porque ela tem maior número de carbonos, tá? Na mesma cadeia, você veja que a mesma cadeia, eu consigo ver sequências diferentes. E dessas sequências, qual é a principal? Aquela que tem maior número de carbonos. Porém, também há outras situações. Por quê? Porque eu posso ter cadeias que vão empatar o número de carbonos. Tá? Então, eu vou ter critérios de desempates. Bom? Então, bora ver aqui esse segundo caso. Em caso de empate no maior número de carbonos, a cadeia principal será aquela que apresenta maior número de ramificações. Por exemplo, na cadeia da esquerda, se eu conferir direto, eu tenho uma sequência de 6 carbonos. E na cadeia da direita, se eu conferir fazendo esse L subindo e indo para a direita, eu vou ter uma sequência de 6 carbonos. Deu empate, tá? Então, as duas sequências têm números iguais. Então, aquele critério lá de maior cadeia eu não consigo usar aqui, porque as duas cadeias são iguais. Qual vai ser o nosso critério de empate? Pelo número de ramificações. Na primeira cadeia, eu tenho 3 ramificações e na segunda cadeia eu tenho apenas uma única ramificação, tá? Uma única que é mais complexa, que é mais, né? Então, eu sempre vou procurar aqueles que têm substituintes mais simples, maior número de ramificações. Então, entre as duas, qual é a configuração correta? A primeira, que vai ter entre as duas maior número de carbonos, no caso porque são empates são iguais, e maior número de ramificações. Tá? E ainda há mais ainda. Ó, se tiver ligação dupla ou ligação tripla, a ligação dupla e ligação tripla ela tem que fazer parte da cadeia principal. Mesmo que você tenha no final uma cadeia de menor número de carbonos. Tá? Então, havendo ligação dupla ou ligação tripla, ela tem que fazer parte da cadeia principal.
No caso da cadeia que está na esquerda, você tem uma sequência que vai ter 7 carbonos. E na cadeia da direita, você tem uma sequência que você vai ter 8 carbonos. Entre as duas, entre a cadeia de 7 e a cadeia de 8, qual é a sequência principal? A de 7. Por que a de 7 é a cadeia certa? Porque é aquela que contém a ligação dupla. A cadeia de 8 excluiu a ligação dupla. Eu não posso excluir, ela tem que fazer parte da cadeia principal, tá certo? Então, entre essas duas aí, a correta é a cadeia, mesmo sendo a menor. Mesmo sendo menor, mas é aquela que tem a ligação dupla, tá certo? Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Nós vamos precisar enumerar. Essa questão de enumerar a cadeia principal, a gente já fez na aula passada, lembram? Precisa enumerar a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Se tiver ligação dupla ou tripla, precisa enumerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação. E em outras funções que eu tenho no grupo funcional, eu preciso enumerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então eu vou ter essa ordem de prioridade. Enumera primeiro quem vai ter maior prioridade, grupo funcional, depois, se houver insaturação e, por último, ramificação. Tá? Então a gente vai determinar uma ordem na cadeia para poder identificar a localização das ramificações. A ramificação está no primeiro, está no segundo, está no terceiro, está no quarto, em qual carbono? Então, para eu saber, eu vou ter que enumerar essa cadeia. E a gente já trabalhou bastante isso na aula passada, tá bom? Então vamos lá. A minha primeira cadeia. Eu tenho uma cadeia carbônica, ela é aberta, ramificada, saturada e homogênea. Primeira, lá de cima, tá? Eu quero fazer o nome. Para fazer o nome, o primeiro passo é identificar a cadeia principal, tá? É meu primeiro passo. Para identificar a cadeia principal, eu vou ter que ver qual é a maior sequência de carbonos. Então vamos lá. Primeiro eu vou conferir direto. Direto eu tenho uma sequência de 6 carbonos. Pronto, essa é uma sequência, tá? Agora bora ver aqui uma outra sequência. Se eu vier da esquerda e se eu subir, eu vou ter uma outra sequência. Agora é de 5 carbonos. Já deu menos, então já vou descartar essa possibilidade aí, tá? Bora ver mais uma outra sequência. Vindo direita e subindo aqui, olha, eu vou ter uma sequência de 4 carbonos. Deu menos ainda. Então, entre essas 3 sequências que eu conferi, qual é a principal? Aquela que passa direto, tá? Então, essa que é a maior sequência, aquela que tem o maior número de carbonos, é a cadeia principal. Aquilo que sobrou fora da cadeia principal é o que nós chamamos de ramificação, é o radical, tá? Essa ramificação que está circulada tem quantos carbonos? Tem 1. O prefixo para 1 é met. Com mais i vai ficar metil. Então, o nome desse fragmento circulado é metil. Aí temos que enumerar a cadeia. Lembra lá qual é a regra? Começa a enumerar pela extremidade mais próxima da ramificação. Se eu começar a enumerar a partir da esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, a ramificação vai estar no carbono número 4. Se eu começar a numerar a partir da direita, 1, 2, 3, a ramificação vai estar no carbono número 3. Então, ela está mais perto da esquerda ou da direita? Da direita. Então, meu sentido correto de enumerar é a partir da extremidade da direita. Tá bom? Agora, pronto. Agora é montar o nome, tá? Para montar o nome, nós vamos colocar primeiro o nome das ramificações em ordem alfabética, colocando sempre a localização dela, no qual carbono ela está ligado, e por último o nome da cadeia principal. Quando eu falo assim, nome da cadeia principal, eu tenho que utilizar prefixo, mais infixo, mais sufixo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho apenas uma única ramificação metil. Onde está o metil? Está no carbono número 3. 3 metil. Pronto. Já foi ramificações. Agora é a cadeia principal. Prefixo, mais infixo, mais sufixo. Eu tenho quantos carbonos? 6. Prefixo de 6 é ex. A gente vai colocar aqui. Como a gente vai juntar essas duas palavras, se eu colocar aquele H do ex, vai ficar liex, né? Vai ficar metiliex, vai ficar mais estranho. Então a gente corta o H para poder somar, tá? Para poder juntar essas partes aí. Ex. Só tem ligações simples. Ele é hidrocarboneto. Termina com a letra O, tá? Então, 3-metilhexano é o nome dessa cadeia. Tá claro, pessoal?
Vamos ver uma outra? Qual é o nosso primeiro passo? Encontrar a cadeia principal. E como é que a gente encontra a cadeia principal? É aquela sequência que tem maior número de carbonos. Então vamos lá. Se eu contar direto, eu vou ter uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu contar até esse carbono do meio descendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter a mesma quantidade. Então, entre a possibilidade de contar direto e descendo, qual vai ser a principal? A contando direto. Por quê? Porque vai dar maior número de ramificações. Se eu descer, eu vou ter apenas 2. Se eu contar direto, eu vou ter 3 ramificações. Tá? Deixa eu botar aqui, já dei cola já. Tá? Ramificações todas terminam com il. O nome da ramificação é prefixo mais il. Tá certo? Então vamos lá. Nas ramificações de cima, eu tenho um carbono. Então, o prefixo é met, com mais il, metil. Na ramificação de baixo, eu tenho 2 carbonos. Então, ela é et. Et com mais il, etil. Então, os nomes dessas ramificações é etil. Beleza. Aí, vamos ter que enumerar. Tá certo? Vejam que, se fosse apenas ligações simples, eu iria começar a enumerar a partir da direita, porque é a extremidade mais próxima da primeira ramificação. Mas como ela tem uma ligação dupla, a ligação dupla ela tem prioridade para comandar esse sentido de enumeração. Então, a gente vai começar a partir da esquerda, porque é a extremidade mais próxima da ligação dupla. Nós vamos colocar agora os nomes das ramificações em ordem alfabética, por último o nome da cadeia principal. Entre etil e metil, eu vou usar o etil. Onde estil está ligado na cadeia? O etil está ligado em qual carbono da cadeia principal? Está ligado no carbono de número 4. Então, vai ficar 4-etil. Agora vai ser metil. Veja que eu tenho metil no terceiro e metil no quinto. Como eles são iguais, nós vamos juntar. Ao invés de colocar assim, 3-metil, 5-metil, eu vou juntar. Vou colocar 3,5 dimetil. O que é esse di? O di é para indicar que eu tenho 2 vezes metil. E se eu tivesse 3-metil? Ia ficar trimetil. E se fossem 4? Tetrametil. Se fosse 5? Pentametil. Tudo bem? Então, você vai ter esse di para indicar o número de vezes que ele vai estar aparecendo. E como ele indica apenas uma quantidade de repetições, ele não entra na ordem alfabética. Tá? Esse di, tri, tetra, penta, ele não vai entrar na ordem alfabética porque não é parte do nome dele. O nome dele é metil. O di, tri, tetra é só para indicar o número de vezes que ele está aparecendo. Tá claro? Tá certo? Então vamos lá. Onde é que está o metil? Tem metil no 3 e tem metil no 5. 3 e 5 de metil. Agora a cadeia principal. Cadeia principal tem 6 carbonos. O prefixo para 6 é X. Eu escrevi errado. X. Só tem ligações sim. Não, tem uma ligação dupla, que está no carbono número 1. 1 em. E ele é hidrocarboneto, terminação O. Então aqui falta corrigir, porque vai ficar 4-etil, 3,5 dimetil, X, 1N. Tá bom? Vamos lá para essa cadeia de baixo. Nesse tipo de representação, cada extremidade, cada ponta e cada encontro de linhas é um carbono, tá? Então aqui, a maior parte das sequências que eu conferi, eu vou ter um total de 5 carbonos. Eu vou pegar essa cadeia aqui como sendo a cadeia principal, tá? Cadeia de 5 carbonos. Aquilo que está fora dessa cadeia são as ramificações. Eu tenho 3 ramificações, cada uma delas com um carbono. Qual é o nome da ramificação com um carbono? Metil. Um carbono é met, il, porque é ramificação, metil. Tá certo? Então, vamos lá. Colocamos primeiro os nomes das ramificações, tá? E depois o nome da cadeia principal. Onde tem metil? O meu primeiro metil da esquerda está ligado no carbono número 2. O segundo metil do meio está ligado no carbono número 2 também. E o último metil está ligado no carbono número 4. Então, eu tenho que colocar 2, 2, 4. Tenho que colocar a localização de todos. 2, 2, 4. São 3 metil. Como é que vai ficar? Trimetil.
O que é o tri? Para indicar que ele aparece 3 vezes, tá? 2,2,4 trimetil. Cadeia principal tem 5 carbonos, pente. Somente ligações simples, hidrocarboneto O. 2,2,4 trimetilpentano é o nome desse composto. E para cadeias fechadas? As cadeias fechadas vão seguir as mesmas regras, as mesmas, tá? Você vai ter a cadeia fechada, vai ser a cadeia principal, e os ligantes, os substituintes serão as ramificações. Nesse primeiro exemplo aí de cima, eu tenho uma cadeia fechada de 5 carbonos, eu tenho para um lado um metil, por outro lado eu tenho etil, tá? Beleza, aí eu vou ter que numerar para poder localizar, assim como lá na regra para cadeia de cadeias abertas, é a mesma coisa, tá certo? Beleza, se eu começar a contar a partir do metil, para eu chegar no etil, qual é o menor caminho? É no sentido horário ou no sentido anti-horário? Saindo do metil, aí segue no sentido como se fosse o ponteiro do relógio. 1, 2, 3. O etil vai estar no 3. E se for no contrário, sentido anti-horário? Sai do metil. 1, 2, 3, 4. Menor caminho, saindo do metil, é indo pelo sentido horário. E se eu contar a partir do etil? Qual é o menor caminho? É no sentido anti-horário. 1, 2 e 3. Então, a distância entre as ramificações vai ser a mesma. Nesse caso, como tanto faz contar quanto com o outro, que vai dar no mesmo, eu vou dar preferência para a ordem alfabética. Pelo número vai ser o mesmo, não vai ter a menor numeração. Aqui vai serão iguais. Então, como tanto faz por uma pela outra, aí eu dou preferência para a ordem alfabética. Então, vamos começar a contar a partir do etil, no sentido anti-horário, porque é o menor caminho para chegar no metil. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Coloco as ramificações em ordem alfabética e, por último, na cadeia principal. Então, vamos lá. Entre etil e metil, na ordem alfabética, o primeiro é etil. Onde está o etil? Em qual carbono está ligado o etil? Está no carbono número 1. 1 etil, depois 3 metil, agora a cadeia principal. A cadeia principal é uma cadeia fechada. Quando for uma cadeia fechada, eu tenho que colocar obrigatoriamente o fragmento ciclo, tá? Para indicar que ela é fechada. É um ciclo de quantos carbonos? De 5. Ciclo pente. Só tem ligações simples. Terminação O, porque ele é hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é 1-etil, 3-metil, ciclopentano. Vai ser o nome dele. Beleza? Vamos lá. A nossa próxima cadeia. Eu tenho os radicais metil e tenho o radical etil. E a cadeia fechada vai ser minha cadeia principal. Tá? As ramificações estão também na mesma distância. Porém, lá no metil eu vou ter 2 ramificações do mesmo carbono. Tá? Então, aqui eu vou dar preferência para que as ramificações fiquem com os menores números. Tá bom? No caso de cima, como era uma de cada lado, eu dei prioridade para a ordem alfabética. Aqui são 2 ramificações de metil no mesmo carbono. Então, esses 2 vão ter que ficar com menores números. Eu vou começar a contar a partir do metil. Para chegar no etil, o menor caminho é sentido horário ou anti-horário? No sentido horário. No anti-horário vai dar uma volta muito grande. Tá? Então, a gente segue pelo sentido horário. Vamos colocar as ramificações na ordem alfabética, tá? Colocando sempre a localização delas primeiro. E, por último, a cadeia principal. Entre metil e etil. Na ordem alfabética, primeiro é etil. Onde o etil está ligado? Está no carbono número 3. 3 etil. Agora o metil. Onde tem metil? Tem metil no carbono. O primeiro metil lá da esquerda está no 1. O segundo metil também está no 1. Então, vai ficar 1,1 dimetil. Lembra por que é o di? Porque tem 2 vezes o metil. Ele se repete 2 vezes e coloca o di. Tá? Cadeia principal é uma cadeia fechada. Ciclo é uma cadeia fechada de 6 carbonos. O prefixo para 6 é ex. Só tem ligações simples. Terminação O. 3 etil, 1,1 dimetil ciclohexano. Esse é a nomenclatura desse composto.
O próximo é chamado de cicleno. Ele é um ciclo com ligações duplas, ele é um cicleno, tá? No cicleno, a gente vai dar prioridade na ordem de numeração para a ligação dupla, tá? É a mesma regra lá para a cadeia aberta, é a mesma, tá? A prioridade é da ligação dupla. Então, a gente vai, em um dos carbonos que tem a dupla, vai ser o carbono número 1, a gente segue pela dupla até chegar à ramificação. Tá? Então, se eu começasse por esse carbono do topo, ia dar um número muito grande. Então, eu vou começar por esse carbono aqui de baixo. Eu tenho que seguir pela dupla obrigatoriamente. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. As ramificações são metil. Tem um carbono cada uma delas. Tá? Metil no 3, metil no 4. Aí vamos colocar primeiro os nomes das ramificações e depois o nome da cadeia principal. Onde tem metil? No carbono 3 e 4. São dois metil. Como é que eu coloco? Dimetil, porque ele aparece duas vezes. Cadeia principal é uma cadeia fechada, então eu coloco ciclo. Tá? Toda vez. A única coisa que muda é porque vai aparecer esse ciclo. 6 carbonos, ciclo X. Tem ligação dupla. Ligação dupla eu coloco em. Onde está a ligação dupla? Está no carbono número 1. E o O porque ele é hidrocarboneto. Então o nome do composto ficou 3 e 4 de metil, ciclo hexeno. Ok? Pronto, pessoal. Então a nossa aula de hoje vai ser isso, tá certo? Essa parte de cadeias ramificadas, vocês precisam, se tiver alguma dúvida, tirar essa dúvida. Não pode ficar com ela. Tá? Como eu já disse anteriormente, essas aulas agora do início é a base praticamente para o resto do ano inteiro. Então você precisa ter segurança naquilo que está fazendo, tá certo? Então, de novo, se houver alguma dúvida, vão lá no grupo e pergunte, tire essas dúvidas, porque a gente precisa seguir em frente sem nenhum problema. Com isso aí firme, terreno firme, tá bom? Ok? Muito obrigado a todos, tá? Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Forte abraço em todos, tá? Valeu, pessoal. Tchau.